Oi, paz. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe sua casa. Louva a Deus pela sua vida, você que tem se mantido firme nesse propósito, você que tem se mantido fiel ao propósito dessa caminhada que o Senhor nos propôs para caminharmos juntos. É isso, gente. Estamos caminhando juntos há 10 dias, então faltam 30. Hoje é o nosso 10º capítulo. Nós estamos lendo o livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren, e tem sido um tempo de muito acréscimo de Deus, dos céus, para as nossas vidas. Graças a Deus por isso. Então vamos lá, eu quero trazer um resumo do 10º capítulo, que tem como título A Essência da Adoração. O pastor Rick Warren diz que Deus não quer a gente 95%. Ele não quer a mim nem a você apenas 90%. Isso não é suficiente. O Senhor nos quer 100%. E o nome disso é adoração. Ele diz que a adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. E não é pela metade, não é apenas um percentual, é completamente. Vocês entendem porque eu falei no devocional anterior que a verdadeira adoração é aquilo que acontece de fato, antes do meu culto na igreja e depois do meu culto? Pois é, porque a adoração não é um instante, né? Não é um louvor, não é um levantar de mãos. A adoração é meu estilo de vida. Então, a base da adoração ao Senhor é o render-se, é o ato de render-se. O pastor Rick Warren traz uma explicação, né, do quanto nós vivemos uma cultura que esse termo render-se não é muito bem compreendido, né? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, render-se significa se oferecer mesmo, não como sinal de fraqueza, mas como sinal de confiança. Aqueles que decidem viver uma vida de adoração, de fato se oferecem ao Senhor. É o que diz a palavra em Romanos capítulo 12, né? Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que se apresentem a Ele, que se ofereçam a Ele, esse é o termo usado, né? Em sacrifício santo, vivo, agradável, e esse é o culto racional de vocês. É isso. O culto racional de vocês é a oferta, é a adoração. Exatamente isso que o pastor Rick Warren traz, né? Que essa é a essência da adoração. O apóstolo Paulo traz essa recomendação que nós precisamos nos oferecer em sacrifício vivo, mas isso tem que ser de forma racional. Por isso, gente, que a adoração é racional, não é emocional, né? Pessoas que esperam adorar a Deus sentindo coisas não entenderam ainda o sentido da adoração. E isso é muito comum, tá? Principalmente no meio cristão, né? No meio cristão evangélico, principalmente entre os pentecostais. A adoração, ela meio que foi interpretada de uma forma bem equivocada, porque as pessoas estão precisando sentir, e o sentir, tá, gente, está nos sentimentos. E a palavra do Senhor diz que a oferta é resultado de uma ação racional. Por isso o culto é racional. Ah, pastor, mas quando a gente está oferecendo a Deus algo, a gente não sente, mas a gente não depende disso. Você consegue entender isso? Sentir o Espírito Santo é resultado de um culto racional. Ofertar-se a Deus é resultado de um culto racional. E, obviamente, isso vai envolver corpo, isso vai envolver alma, isso vai envolver espírito. Mas a decisão é racional. Por isso que ninguém pode me forçar. Por isso que eu não fico dependendo de um movimento. Vocês entendem, gente, por que a maioria adora a Deus só na alma e não no espírito? Até porque o Senhor Jesus disse que depois que o vento soprasse, né? Jesus traz até essa figura, né? Ele sopra onde quer, mas aqueles que adoram o Pai adoram em espírito e em verdade. A adoração não é na alma, gente. Alma, eu estou falando sobre o centro das emoções. A adoração é no espírito, resultado de uma decisão consciente e racional.
Eu submeto a minha alma, eu submeto a minha vontade, eu submeto o meu querer. E quando eu faço isso, o que pode vir como resultado? O silêncio. Às vezes vai parecer que o céu está de bronze. Aliás, as vezes que eu mais adorei ao Senhor com intensidade, de obediência, de gratidão, esperando o agir de Deus, foi quando eu não estava sentindo nada, de forma racional, prestando o culto ao Senhor. Pastor, mas você está dizendo que às vezes a gente não vai adorar e a gente vai sentir no nosso corpo? Vai, repito, mas não podemos depender disso. Você consegue entender isso? Que o culto é racional, não é na alma. É a razão nos levando para o Espírito. A palavra do Senhor diz assim, né? Que é o Espírito de Deus que testifica o nosso espírito. Vocês entendem, gente? Eu preciso trazer essa explicação aqui no nosso devocional, né, gente? Que o ser humano ele é composto de três universos, né? Deus nos compôs de três essências, né? Não posso colocar a palavra essência, mas é isso mesmo. O Senhor, quando nos fez, Ele nos fez de três formas. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. As pessoas, quando querem adorar a Deus, elas querem no inverso, né? Elas querem sentir no corpo e na alma para depois sentir alguma coisa no espírito. Entendam, tá, gente? O culto de oferta que o apóstolo Paulo nos ensina é um culto que começa na razão, no raciocínio. Por isso, quando eu oferto ao Senhor, agora falando de finanças mesmo, isso passa pelo meu raciocínio. Por isso que a luta é tão grande, tá? Por isso que pessoas demoram para tomar a decisão de serem generosos e fiéis ao Senhor. Por quê? Porque primeiro passa pela sua razão, é o culto racional. Todas as vezes que uma igreja, que uma liderança espiritual leva as pessoas a adorar ao Senhor assim, tocando na sua alma, isso vai durar só durante um tempo. A adoração que começa pela minha racionalidade e me leva a adorar no Espírito, essa adoração ela é constante e ininterrupta. Amém, gente? Então, o pastor Rick Warren diz que a gente às vezes não entende a adoração porque a gente não compreende o que é rendição total, né? Ele diz assim, não percebemos quanto Deus nos ama quando queremos controlar a nossa vida, né? E equivocamos-nos quanto ao significado da rendição. E ele diz que isso tem a ver com o nosso orgulho, né? De querer comandar a nossa vida. A gente quer ser igual a Deus. Ele chega a pegar até pesado quando ele diz, gente, que nós não somos, nem jamais seremos iguais a Deus. Nós somos seres humanos e essa foi a oferta, né? Da serpente lá no Éden. Vocês serão igual a Deus. E ele diz que quando nós tentamos ser igual a Deus, acabamos mais parecidos com Satanás, que desejou a mesma coisa. Que terrível, né, gente? Nós não fomos criados para adoração, nós fomos criados para adorar. Por isso, cada vez mais nos anulamos e conscientemente, racionalmente, nos colocamos em adoração ao Senhor. Então nós precisamos confiar em Deus, precisamos admitir as nossas limitações, precisamos entender o real significado do que é rendição, que é essa oferta, e também precisamos entender a bênção de se render. Ele diz assim, a Bíblia é clara como cristal a respeito dos benefícios de se entregar a vida inteiramente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Pare de discutir com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz. Concordando com Ele, você ao menos terá paz. E as coisas irão bem para você. Em segundo lugar, você vivencia a liberdade. Mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado ditar as regras. Mas graças a Deus, vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele. Em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida. Tentações persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando
você se entrega a Ele. Viver a essência da adoração é isso. É você entender que precisa se render, oferecendo-se completamente ao Senhor. E então viveremos a essência da adoração. Amém? Vamos orar e nos oferecer ao Senhor corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Ore comigo nesse momento. Faça comigo essa oração. Meu Deus, eu quero de fato aprender a me render a Ti completamente, oferecendo-me em sacrifício vivo, santo, agradável, Senhor. Pois a Tua palavra diz que esse é o meu culto racional, o meu culto inteligente, o culto que passa pelo meu raciocínio. Ninguém me força, ninguém me obriga, eu faço porque quero. Essa é a verdadeira essência da adoração. Me leva, meu Deus, a esse lugar. Leva-nos a esse lugar de adoração consciente, onde não é a emoção de um culto, de uma reunião, de uma liderança que me impulsiona. É o mover do Teu Espírito na minha alma, na minha consciência e no meu raciocínio, que me leva a uma ligação espiritual intensa com o Teu Espírito Santo, que me convence. Obrigado por isso. Nos ajuda para que vivamos a essência da adoração na nossa vida todos os dias, para louvor da Tua glória. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, que Deus continue te direcionando a essa vida de propósito, vivendo a essência da adoração. Até amanhã, gente. Vamos continuar firmes. Deus abençoe você.